Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Agradecemos desde já a vossa presença e o tempo dispensado para acompanharem esta sessão. O meu nome é Lourdes Guerra, eu sou Climate Change and Sustainability Advisor da FI Group. Na sessão de hoje teremos um convidado muito especial, é o Marco Pedroso, ele é investigador no SERIS, co-founder e partner da AE Cycle, que é uma spin-off do Instituto Superior Técnico. O Marco é licenciado, mestre e doutorado em Engenharia Civil e pós-graduado em Engenharia Acústica, também com inúmeras formações especializadas em BIM, estratégias de IDI e sustentabilidade. Como na FI Group acreditamos que a sensibilização e a capacitação das organizações é incontornável para conseguirem fazer face aos inúmeros desafios que atravessam e incorporar também a sustentabilidade no seu dia-a-dia, nos seus modelos de negócio, acabamos por fazer aqui uma parceria com a iCycle, em linha também com o ODS 17, parcerias estratégicas e meios de implementação, e criámos este webinar com informação relevante e de base para aquela que é a implementação para os demais objetivos para o desenvolvimento sustentável. Assim, promovemos hoje o terceiro e último webinar de um ciclo de webinars que fomos construindo, intitulado Sustentabilidade e ESG na Prática, Declarações Ambientais de Produto e Passaporte Digital de Produto. Damos início então à sessão para vos apresentar aquela que é também um pequeno enquadramento que preparámos, uma pequena apresentação com alguns conteúdos que gostaríamos de partilhar na sessão de hoje. Portanto, hoje vamos falar um pouco daquelas que são as problemáticas globais, a importância da sustentabilidade e do ESG, as obrigações de conformidade, não só a regulamentação associada ou aplicável, neste caso, às organizações, mas também outras obrigações que devam cumprir, seja por requisito de cliente, seja porque a cadeia de valor assim o exige, ou outros voluntários que decidem abraçar nesta temática e muito bem. E depois entramos naquilo que nos traz efetivamente aqui hoje, que são as declarações ambientais de produto e o passaporte digital de produto, para compreender um pouco o que são, qual é que também é o seu enquadramento legal, porque é que é importante para as organizações, quais é que são as vantagens da sua utilização e, portanto, no final fazemos assim um wrap-up daquilo que é as vantagens e a criação de valor. Não poderíamos deixar de iniciar a nossa conversa relembrando aqui um conceito extremamente relevante e que quem trabalha nestas áreas e as organizações que se preocupam com este tema devem conhecer e têm, claro, na ponta da língua, que tem a ver com aquilo que é o desenvolvimento sustentável. Principalmente nos dias de hoje, não é? Temos que compreender que vivemos à custa de recursos que são dos nossos netos, portanto, das gerações que vêm a seguir a nós, e por isso temos que nos comprometer cada vez mais face à finitude dos recursos, não é? E do planeta como o conhecemos, temos que nos comprometer cada vez mais a preservar esses mesmos recursos, a utilizá-los de forma responsável, para que quem venha a seguir consiga ter as mesmas oportunidades de saúde, de vivência que nós felizmente hoje temos. É claro que não chegamos aqui e esta necessidade tão premente de falar destes temas do nada, não é? Há uns anos esta parte, e este é um estudo muito, muito interessante partir convosco, há uns anos esta parte, o PIB começou a crescer exponencialmente, fruto do que foi o desenvolvimento tecnológico, não é? E muito alinhado com aquilo que foram as revoluções tecnológicas e industriais existentes, e portanto o PIB foi aumentando exponencialmente desde 1950. Uma vez que o PIB aumenta, não é? E a nossa população também continua a aumentar, o que se deve também a maior capacidade de compra, a maior acesso a recursos, a um aumento daquilo que era conhecida também classe média, e portanto temos que olhar, claro, sempre para a análise financeira, mas se não tivermos recursos naturais, digamos assim, que sustentam a nossa vida, não nos adianta ter dinheiro, porque também não podemos fazer muito mais com ele. E o que vos pergunto é se realmente já pensaram se o PIB deve ser o único indicador utilizado para compreender o desempenho global de uma economia, não é? Se nós olharmos, portanto, para aquilo que são as variáveis do sistema terrestre, nós conseguimos perceber que, claro, aumentaram as variáveis do sistema financeiro, mas também aumentaram as variáveis do sistema terrestre, portanto, as emissões de CO2, a ocupação dos solos, as emissões de metano, a acidificação dos oceanos, e isto, claro, tem um impacto naquilo que é a nossa vida humana na Terra e mesmo
para a restante biodiversidade. E neste momento, quem estuda, quem trabalha nestas áreas e as próprias organizações, e nós, como a pessoas, consumidores finais, não é? No nosso dia a dia, nós conseguimos compreender que existe um efetivo desequilíbrio destas variáveis e que nos tem trazido graves consequências. Uma delas, claro, o aumento da temperatura da Terra, e, portanto, traz-nos aquilo também a que chamamos de alterações climáticas, que nos trazem eventos extremos, disrupções, que provocam algumas disrupções de cadeias de valor, enfim, provocam aquilo que é uma tempestade perfeita para impactar a nossa vida, para impactar as organizações e, portanto, para colocar ainda mais pressão naquilo que é a resiliência dos próprios modelos de negócio tão necessário. E muito também porque a nossa economia foi toda feita ou pensada na base de um modelo linear, não é? Eu tenho a extração de recursos, a sua produção, a distribuição para a utilização, não é? O seu consumo e depois tenho uma deposição. Portanto, durante muitos, muitos, muitos anos vivemos e infelizmente ainda hoje vivemos nesta era de modelo de economia linear e difícil de circularizar. O último Gap Report, o Circularity Gap Report, traz-nos aqui valores muito preocupantes, não é? Que é, aumenta cada vez mais o consenso de que estes sistemas são relevantes, falamos cada vez mais no nosso dia-a-dia que estes sistemas são relevantes e que não podemos de forma alguma continuar a consumir e descartar de forma tão facilitada como o fazemos. Infelizmente continua o consumo acelerado, não é? Até porque temos plataformas, estamos à distância de um clique da aquisição de um bem, e isso tem um custo para o planeta, para os seus recursos, mas que de forma completamente direta se vai repercutir, e hoje em dia já acontece, em nós. Infelizmente, a circularidade continua a declinar, portanto, este estudo já é feito há alguns anos, e de há 5 anos para cá, infelizmente, a circularidade continua a declinar. Isto traz-nos, claro, dissabores como, infelizmente, agora uma grande ilha de lixo no Pacífico e em outros locais, e também, por exemplo, trago aqui o exemplo do deserto do Chile, do deserto de Atacama, em que são grandes cemitérios de têxteis, de pneus de carros utilizados. E, portanto, se olharmos para tudo isto era matéria-prima, e é matéria-prima, e que de alguma forma foi inconscientemente descartada, porque se não tiver à nossa vista, está longe do nosso coração, não é? Como se costuma dizer. E, portanto, isto traz-nos aqui também grandes riscos, não é? E este estudo é muito interessante. Ele é feito normalmente pelo World Economic Forum e este é relativo a 2024 e mostra-nos aquilo que são os riscos a 2 anos. Portanto, há uma percepção para os CEOs daquilo que é, chama-se Global Risk Report de 2024 e traz-nos a percepção dos CEOs de algumas organizações para os riscos que as suas empresas atravessam, portanto, nos próximos 2 e 10 anos. Se repararmos, portanto, há 2 anos nós temos riscos associados a causas muito mais societais, tecnológicas e até geopolíticas. No entanto, há 10 anos, se pensarmos, é claro que estes riscos irão cada vez mais agudizar aquilo que é o que são os riscos ambientais e que de alguma forma irão impactar, não é, a nossa existência num curto espaço de tempo. Assim, em matéria de sustentabilidade e sem ordem específica, nós reunimos aqui 3 grandes eixos de atuação que as empresas devem, sem dúvida alguma, olhar. Uma delas é a gestão de riscos e a criação de resiliência, porque em tempos tão incertos, em tempos tão complexos, com cadeias de valor cada vez mais globais e longas, não é? Tem que ter uma motivação adicional para internalizar as questões ESG e para tomar alguma ação nestas temáticas, porque de alguma forma, se o fizerem, estão a antecipar os riscos a que o seu negócio também está sujeito. Por outro lado, face a estes contextos económicos também, claro que impacta sempre a inflação, não é? A polarização societal, ameaças de saúde pública, quantos de nós achávamos que iria existir uma pandemia e, portanto, isto também é tudo fruto da forma como vivemos e da forma como produzimos, consumimos, descartamos, enfim, preocupante.
Numa vertente mais ambiental, claro que observamos as alterações climáticas, os eventos extremos cada vez mais frequentes, não é? A escassez de recursos, o declínio da biodiversidade, e é claro que as empresas estão sob um grande escrutínio societal, uma grande pressão societal, perdão, e um grande escrutínio dos stakeholders. Cada vez mais os clientes querem saber o que é que nós fazemos nas nossas organizações, qual é a origem da nossa matéria-prima, qual é a nossa pegada carbónica, seja da nossa organização, seja do nosso produto, e, portanto, todos os olhos estão postos cada vez mais nas empresas, não só por uma questão de regulamentação, mas sim porque as empresas não poderão e não conseguirão continuar a fazer o business as usual, até porque têm que se preocupar muito mais para fora daquilo que é o seu, digamos, a sua posição física, não é? Tem que olhar muito mais para fora na sua cadeia de valor e noutras geografias onde atuam, seja porque têm centros de operação, seja porque vão buscar matéria-prima a determinadas geografias. E, portanto, e também, claro, a crescente pressão dos consumidores e dos clientes. Há uns anos esta parte acho que é simples de compreender, mesmo enquanto consumidores finais, nunca se viu tanta rotulagem associada, claro que com um misto de greenwashing, mas tanta preocupação com embalagens mais sustentáveis, com produtos mais duráveis, mais sustentáveis, com desempenho ambiental até melhor, e, portanto, esse escrutínio, tudo bem que por vezes não se converte na compra efetiva, a pressão do consumidor, mas cada vez mais esta pressão é maior e cada vez mais há maior mercado para produtos com melhor desempenho ESG, se me permitem. Adicionar a isto aquilo que é o tsunami legislativo perfeito, não é? A União Europeia tem um pacote muito... destaca-se, não é? Porque quer ser o continente neutro em carbono em 2050 e, de facto, tem saído muita legislação relacionada com questões, com metas climáticas para este grande desígnio. E obrigou, claro, aqui que se desenvolvesse um conjunto de instrumentos e regulações à volta destes temas, quer ao nível da descarbonização, da própria responsabilidade, da devida diligência nas cadeias de valor, e responder a estes desígnios todos também não é fácil para as organizações. A União Europeia, eu gostaria aqui de referir que desenhou um projeto muito interessante para também alavancar esta tão necessária mudança, o Fit for 55, que é um conjunto de propostas que visa ajudar a União Europeia a reduzir as suas emissões em 55% até 2030, vejamos se conseguimos, e depois atingir então as emissões líquidas até 2050. E isto, claro, para que se torne numa economia mais moderna, mais eficiente e com uma utilização de recursos muito mais competitiva. Claro que com todos os desafios que isto acresce, mas é sem dúvida um esforço que se está a fazer e que as empresas também, claro, estão a bordo deste esforço de também redirecionar a linha da sua atuação, e é claro que a União Europeia também, no seu programa de finanças sustentáveis, também, claro, está a alavancar o financiamento sustentável para tornar esta mudança, esta transição para uma economia mais limpa, mais descarbonizada, mais responsável, para que seja efetiva e que se suceda a curto prazo. E é claro que os requisitos do reporte, se entrarmos aqui e dando continuidade ao tsunami regulatório, acabamos por ter também os ratings, os índices, agendas de agências de sustentabilidade, portanto, para de alguma forma fazer ponte e perceber, avaliar a resiliência das organizações relativamente às temáticas da ESG, não é? E às suas práticas, também muito pesa embora que existam muitas, e aqui destacar também e dar uma palavra de apreço às equipas da União Europeia que estão a fazer também um excelente trabalho a tentar, de alguma forma, criar aqui um índice UNO, porque, claro, em termos de recursos e de disponibilidade financeira para participar nos mais variados índices, nem sempre é fácil para as organizações fazerem. E é certo que alguns destes índices ou ratings são para mercados muito próprios, para geografias muito particulares. Mas são esforços concertados, voluntários, que podem e devem ser feitos. E é claro que existem também, há uns anos esta parte, destacar aqui o trabalho, se calhar, mais da GRI, que facilita, não é, o relato de desempenho das organizações em matéria de sustentabilidade. E, portanto,
grandes temas que estão relacionados em grandes setores com sustentabilidade e que afetam os seus negócios, por vezes nós olhamos e não são tão tangíveis, mas que se traduzem sem dúvida em questões tangíveis quando estamos a falar de eficiência, quando estamos a falar na consciência da nossa operação, não é? Nenhuma marca reputacionalmente quer ser associada sei lá, a tráfego humano, ou mão de obra escrava, ou mão de obra infantil, ou a poluição de recursos hídricos, ou a escassez dos recursos hídricos, enfim. Nenhuma marca, sem dúvida, nenhuma empresa quer ser associada a estes temas. E, portanto, é muito importante compreendermos cada organização, compreender e tratar cada tema material e trazer aqui para cima da mesa aquilo que é transparência. Muitas vezes há aquela tendência a reportarmos e a falarmos só do que é bom, porque todos nós gostamos de ficar bem na fotografia, mas nestas matérias há que abrir muito também o jogo e mostrar as nossas fragilidades para que todos consigamos fazer melhor. Nessa ótica, é claro que, e vamos nos focar aqui na questão das declarações ambientais de produto e dos passaportes digitais de produto, para de alguma forma percebermos que na componente mais ambiental eles são, sem dúvida, duas excelentes ferramentas para nos trazer transparência. Marco, o que é que nos podes dizer sobre isto? Antes de mais, olá Lourdes, boa tarde. Muito obrigado a ti, Lourdes, e ao F Grupo pelo convite para estar hoje aqui convosco. É com muito gosto que estou aqui a tentar transmitir estas últimas informações que nós temos e tentar também fazer com que toda esta informação, que às vezes parece um bocadinho black box, uma caixa negra, não é? E que é muito complicado perceber o que é que são estes conceitos e quais é que são os benefícios e as vantagens, quer para as organizações, quer para os consumidores, para tentar perceber realmente o que é que aqui está. Portanto, acho que realmente estas sinergias, estas parcerias que nós vamos gerando, demonstram realmente que a sustentabilidade, a economia circular e todas estas vertentes, só conseguimos que realmente a nossa sociedade evolua para lá através deste trabalho colaborativo. Portanto, muito obrigado uma vez mais por essa oportunidade. Respondendo à tua questão e pegando também na tua apresentação anterior, as declarações ambientais de produto basicamente são isto que está aqui explicitado no slide que vocês podem ver. Portanto, é um documento que vai fornecer informação quantificada sobre os diferentes indicadores de impacto ambiental e para diferentes etapas, diferentes fases de ciclo de vida que está associado. Portanto, tal e qual como tu demonstraste há pouco em termos de economia linear, há toda esta vertente, esta metodologia de avaliação do ciclo de vida em que nós temos que ter esta abordagem. É identificar não só as matérias-primas, como o seu processamento, os transportes que estão associados desde a extração da matéria-prima até à indústria, para a sua manufatura, quer depois para os locais de aplicação, correndo tudo o resto até à fase final, à fase de descarte ou de deposição, ou como eu, no meu bias de engenheiro civil, gosto de chamar a desconstrução dos edifícios ou das próprias construções para haver esse aproveitamento. O que diferencia aqui muitas das vezes as declarações ambientais de produto, para além de seguir uma metodologia, também ela robusta, é esta vertente de ter que ser verificado por uma entidade externa. Ou seja, dá-lhe uma credibilidade e dá um peso totalmente diferente a muitos dos claims que nós estamos habituados a ver. Ou seja, quantos de nós já vimos veículos na estrada que dizem zero emissions, não é? E isto muitas das vezes não é bem assim, porque existem sempre emissões associadas, nem que seja no mix energético que está a ser utilizado para que o veículo possa ter essa sua propulsão. Mas pronto, a declaração ambiental de produto é um desses documentos, é uma destas abordagens que é essencial e que faz todo o sentido. A declaração ambiental de produto por si só encerra em si um conjunto de etapas que são sustentadas por esta metodologia de avaliação de ciclo de vida. Ou seja, existem diversas etapas durante o ciclo de vida de um determinado produto e que são então diferenciadas. Isto é alvo de normalização, existem normas para que haja esta declaração e esta harmonização na utilização das diferentes etapas do ciclo de vida e que permite que nós saibamos para cada uma dessas etapas quais é que são os impactos que estão associados a esse material.
Uma das vertentes mais recentes que foi acrescentada a esta norma é a etapa que está associada à economia circular, que é na vertente D, que está relacionada com a reutilização dos materiais e também com o seu potencial de reciclagem. Ora, isto ganha cada vez mais interesse, quer a nível económico, quer a nível da reputação, como dizias há pouco e muito bem, das próprias empresas. Ou seja, as empresas que querem manter um determinado tipo de reputação, que querem ter uma determinada penetração em mercados estrangeiros e até mesmo nacionais para diferentes tipos de clientes, precisam de começar a ter esta necessidade o quanto antes. Ou seja, esta sensibilidade, de produzir este tipo de informação para que esteja acessível a todos os seus stakeholders. Que é que, ao fim e ao cabo, aqui uma DAP permite, ou seja, quando nós agarramos uma declaração ambiental de produto, o que é que isso nos vai permitir? Vai-nos permitir conhecer o ciclo de vida desse mesmo produto, vai-nos permitir conhecer quais é que são os impactos nas diferentes categorias de impacto. Temos categorias tão dispares como a emissão de gases de efeito de estufa, a acidificação, a eutrofização, ou seja, dá-nos esta abrangência total para que nós consigamos conhecer o que é que está ali encerrado no nosso produto. Transparência, como tu referias há bocado e muito bem, é essencial que haja esta transparência para que haja uma base comum de criação, de comparação e que o cliente consiga ter consiga efetuar o benchmark da forma mais informada possível. O que vai dar credibilidade e que está diretamente relacionada com a reputação das próprias empresas. Ou seja, a declaração ambiental de produto é o documento que permite que a empresa faça um claim do seu desempenho em termos de sustentabilidade sem entrar em greenwashing, porque tem algo que foi efetuado por técnicos qualificados, foi verificado por uma entidade terceira e que tem essa validade perante todos os restantes stakeholders que estão ali envolvidos e perante toda a restante cadeia de valor. Permite também conhecer a sua cadeia de valor de cada vez de forma mais íntima, ou seja, consegue perceber onde é que podem estar esses aspectos de melhoria associados a cada uma dessas mesmas vertentes e de cada uma dessas etapas. A declaração ambiental de produto, eu trouxe-vos aqui um exemplo que está disponível no website da DAP Habitat, portanto, que é onde estão condensadas as normas emitidas aqui a nível nacional. Como veem, é muito complicado. Isto é apenas e só um extrato do vosso lado direito, em que tem as diferentes etapas de ciclo de vida e que tem apenas e só 6 indicadores de impacto ambiental, eles são muitos mais, mas que consegue-se perceber para cada um daquelas etapas quais é que são os impactos que estão relacionados. Ou seja, a metodologia de avaliação do ciclo de vida, que permite obter estes resultados, identifica quais são as matérias-primas que são utilizadas, quais as distâncias, quais os veículos que foram utilizados para os transportes, se foi através de um barco de contentores, se foi através de avião, se foi através de caminhão. Portanto, tudo isso é condensado em termos destes valores e destes impactos que são aqui obtidos. Portanto, para as empresas é muito importante para a adoção de estratégias de sustentabilidade e que têm a sua relevância cada vez maior de conhecerem os seus produtos para conseguirem entrar noutros mercados e até mesmo no próprio mercado nacional, quando falamos de empresas que têm estas preocupações e que correm o risco atualmente de deixar de conseguir vender os seus produtos porque não têm esta informação disponível, vemos que isto realmente é uma estratégia que tem que ser, é uma estratégia core que tem que ser adotada pelas próprias empresas. Um dos exemplos que eu vos trago aqui, vem um pouco descaracterizado, é uma declaração ambiental de produto que fizemos há pouco tempo, e em que um dos outputs do estudo de avaliação de ciclo de vida são estes diagramas chamados diagramas de Sankey, em que a espessura de cada uma destas setas representa a verde os benefícios, neste caso através da utilização da madeira,
e a vermelho o que é de negativo em termos das emissões, e aqui estamos a falar de gases com efeito de estufa. O que é que aqui temos de positivo e de negativo? Ora, uma empresa pode avaliar isto, seja em termos de gás de efeito de estufa, seja em termos de custos, seja em termos de eutrofização, acidificação, aquilo que for importante para si e para os stakeholders e aquilo que eles necessitam de saber para que demonstrem que estão cada vez mais imunes ao risco, que apresentam uma maior resiliência face a todas estas, quer às alterações climáticas, quer à depleção dos recursos, quer tudo o resto. E este estudo permite perfeitamente identificar o que é que nós podemos otimizar, o que é que nós podemos tentar mudar na nossa cadeia de valor, o que é que nós podemos tentar mudar nas nossas receitas que utilizamos para a obtenção dos nossos produtos, para que tudo isto saia otimizado. Ou seja, é a declaração ambiental de produto, que é muitas das vezes vista como mais um documento que nós temos que ter, tem esta vertente excepcional, na minha opinião, e aliás, na opinião cada vez mais disseminada entre especialistas, que é a necessidade e o reverso da medalha, que é permitir fornecer informação, fornecer dados para as empresas, para que consigam otimizar a sua cadeia produtiva e consigam otimizar a sua produção. Portanto, a declaração ambiental de produto encerra não só todo o estudo que está feito, como depois isso cristaliza-se em gráficos, em ferramentas que permitem proceder a toda essa mesma otimização dos seus produtos. Um dos estudos que eu vos trago aqui, que eu encontrei há muito pouco tempo, estamos a falar que este estudo tem talvez 2-3 semanas, em que foi efetuada a nível europeu uma poll, portanto, um questionário mais ou menos espalhado e com diversos tipos de intervenientes, diversos tipos de atores, em que se demonstrou que realmente, neste momento, com estas novas gerações, com as gerações a partir dos millennials, cada vez mais a terem um papel ativo nesta vertente, há esta preocupação em que a transparência é essencial para que haja confiança nas marcas, portanto estamos ali a falar de 74% dos inquiridos. Depois, há esta importância da sustentabilidade e de conhecer o que é que está ali por trás em termos da sustentabilidade, quando aquele impulso para fazer uma determinada compra existe, ou seja, estamos a falar ali em números redondos, 70% mais uma vez, que acham que é realmente muito importante esta preocupação com a sustentabilidade e a influência que tem também na atitude dos próprios consumidores, que é não só a importância em termos de valorização da marca, como também aumentar o potencial das vendas da marca ou das aquisições por parte dos consumidores. Ou seja, a sustentabilidade está a deixar de ser apenas e só uma moda e algo que se diz apenas sem qualquer tipo de justificação, e as pessoas começam realmente a dar valor também a esta vertente. Ou seja, para as empresas, temos esta vertente de penetração em novos mercados, de um produto premium, de um produto com interesse, da sua própria reputação perante os pares, mas temos também a vertente perante os consumidores, que é o consumidor sente-se muito mais refletida a sua preocupação nas marcas e vestir a camisola das próprias empresas e das próprios produtos que vai adquirir, com a certeza de que representam realmente uma mais-valia. Portanto, isto é aquela ideia que eu tinha para vos apresentar de forma muito sucinta em termos de declaração ambiental de produto, qual é que é a sua relevância, e depois, diz Lourdes. Desculpa, antes de avançar, tinha aqui 2 questões para te fazer e claro, para te deixar respirar. Olha, uma primeira questão, para que tipo de produtos é que é possível realizarmos uma DAP? Se é para todos, se há algum setor mais preferencial ou não. E a segunda questão é,
Se uma empresa decidir realizar uma DAP, ou se estiverem indecisos entre fazer uma DAP ou uma pegada de carbono, tu dirias que a DAP poderia servir assim como 2 em 1 e trazer-lhe mais vantagens do que uma pegada de carbono isolada? Respondendo à tua primeira questão, e obrigado, que acho que assim é muito mais interessante haver aqui algum diálogo para quem nos está a ver. As DAPs podem ser efetuadas para todos os produtos, não é só para o setor da construção, pode ser setor têxtil, pode ser setor metal ou mecânico, todos os setores podem ter esta mais-valia, porque se nós formos caracterizando as diversas pecinhas do Lego, nós vamos conseguir caracterizar o todo. Portanto, sim, respondendo à tua questão, de forma generalizada, sim, podemos fazer DAPs para qualquer tipo de produto, uma bicicleta, uma torradeira, uma tonelada de cimento, 1 metro cúbico de betão, o que seja. Para a tua segunda questão, que era em relação a esta vertente mais de como é que nós conseguimos aqui ir buscar estas ideias e como é que tudo isto pode ser aplicado. E corrijo-me se eu não estou certo, mas na minha opinião, o que nós podemos aqui fazer muitas das vezes Uhum. é agarrar na situação que tu dizias, que me deu a tua segunda pergunta, como é que era? Sim, Recorda-me? de que forma é que uma empresa que esteja dividida entre concretizar uma pegada de carbono ou uma DAP, o Exatamente, que é que ela exatamente, escolheria, não é? desculpa, tens toda a razão. Eh, a declaração ambiental de produto tem a vantagem em que não se vai, não, ou seja, vai-te caracterizar muito mais indicadores do que apenas e só o carbono. Claro. Para já, para já, o que importa é a pegada de carbono. Uhum. Aliás, se nós formos na vertente do ESG, a metodologia que é mais vezes utilizada é o Greenhouse Gas Protocol. Uhum. Scope 1, Scope 2, Scope 3 e agora também Scope 4. Mas está voltada para a pegada de carbono, Uhum. basicamente. No entanto, como eu vou referir agora em relação aos passaportes digitais de produto, isto vai expandir ao Uhum. longo do tempo e vamos deixar só de considerar um indicador, o gases com efeito de estufa, e vamos Uhum. passar a considerar um conjunto muito mais alargado de indicadores. Portanto, quem quiser apostar neste momento, faz todo o sentido que seja apostar numa vertente mais ampla do que apenas e só na pegada de carbono, que vai tirar daí benefícios a médio prazo. Pronto. Eram estas as respostas para as duas questões. Uhum. Dando continuidade aqui então à apresentação, em termos de passaporte digital de produto. O passaporte digital de produto tem sido algo que tem sido bastante discutido nos últimos tempos, principalmente através deste regulamento Ecodesign para produtos sustentáveis. Para o setor da construção, isso deu aso à revisão também do regulamento dos produtos de construção e, em específico para este setor, os passaportes digitais de produto, em que saíram as principais linhas mestras no dia 10 de abril de 2024, através do regulamento dos produtos da construção. Ou seja, muito embora o regulamento de produtos de construção, obviamente, é aplicado aos produtos da construção, o regulamento Ecodesign para produtos sustentáveis vai estabelecer uma transversalidade a todos os setores. Ou seja, serve não só para o setor da construção, como serve também para o setor têxtil, como serve também para outros setores. Ou seja, transformar aqui algo em que todos os setores conseguissem falar, de certa forma, todos eles a mesma linguagem, ou pelo menos terem as mesmas linhas guia para poderem atuar. Isto vai trazer esta necessidade, portanto, este documento é de 19 de dezembro de 2023, portanto, ainda nem sequer um ano tem, em que estabelecia que havia a necessidade deste passaporte de produto. Portanto, este reforço de necessidade de ver esta informação disponível para os produtos, em que seja completa, em que seja atual, em que seja atualizável. Portanto, muito importante tudo isto a começar a surgir nesta altura. Depois, outra vertente aqui que é importante esclarecer é o que é o passaporte digital de produto.
O passaporte digital de produto vem permitir esta vertente de economia circular. Porque se nós não conhecêssemos os produtos que nós estávamos a utilizar, isto levava-nos a outra vertente, que era como é que nós vamos proceder à sua reutilização ou até à sua reciclagem, ou até em situações como atualmente em Portugal, em que o Regulamento Geral de Gestão de Resíduos, o RGGR, nos diz que em obra pública há necessidade de incorporação de até 10% de materiais com incorporação de reciclados. Ou seja, se nós não soubermos isto, nós não conseguimos, perante as autoridades, perante quem faz essas verificações, evidenciar que, de facto, o produto X ou o produto Y tem esta ou aquela característica. Portanto, o passaporte digital vem estabelecer isso. O passaporte vem também estabelecer outra vertente, que é os diferentes atores, os diferentes stakeholders vão conseguir ir consultar e buscar as informações que para si são necessárias a esse mesmo passaporte. Ou seja, diferentes stakeholders vão ter diferentes necessidades e essas necessidades vão ser cumpridas através do passaporte digital de produto. Porque até não há muito tempo, aliás, ainda hoje em dia, nós chegamos no setor da construção, se queremos, por exemplo, um bloco de tijolo cerâmico, por exemplo, nós vamos ao website, temos uma ficha técnica, temos uma declaração de desempenho, temos uma declaração ambiental de produto, ou seja, temos vários documentos para um mesmo produto. E o passaporte digital vai permitir que toda essa informação seja muito mais facilmente consultável e que seja muito mais útil para as entidades fazerem essa utilização. O que vai ligar, por sua vez, com uma outra vertente que não está aqui a ser discutida, mas que, na minha opinião, é extremamente importante para o setor da construção, obviamente, que é a ligação ao Building Information Modeling, ao BIM. Ou seja, o BIM, enquanto gestão, facilitador da gestão de informação, é também uma outra metodologia e que, através dos Product Data Templates, também pode haver esta interligação, o que pode também levar para outro tipo de setores. Mas no setor da construção há também esta grande mais-valia de conhecimento dos próprios materiais e dos próprios produtos. E porquê que há esta necessidade de linguagem comum? Se nós não nos entendermos, aliás, como diz ali no aviso, que o acesso está interdito porque existem resíduos nucleares, e aquele casal diz, se não está em inglês, nem quer saber, portanto, nem quer saber quais é que são as consequências. Há esta necessidade, que é, nós necessitamos de harmonização na disponibilização da informação. É essencial que isso ocorra para que seja efetivamente útil para quem vai utilizar, porque podemos fazer os modelos mais maravilhosos, podemos fazer os projetos mais fantásticos, mas se a informação, os dados que nós lá colocarmos, os dados não forem de boa qualidade, o resultado também ele não vai ser de boa qualidade. Se nós queremos fazer um bom bolo, temos que utilizar bons produtos, bons ovos, boas farinhas, o que seja, para que consigamos ter também um bom produto no final. E aqui a ideia é precisamente essa, harmonização da informação e disponibilização dessa mesma informação para que seja útil para todos. Ou seja, de uma forma muito simplística, os passaportes digitais de produto vão permitir fornecer informações sobre sustentabilidade ambiental, vão estar facilmente acessíveis através de códigos de dados, vão permitir a tomada de decisões informadas e permitir às autoridades que haja um controle mais eficaz de tudo isto. Tudo isto ainda está muito no início, uma vez que ainda faltam serem emitidos e serem concretizados o que se chamam os atos delegados. Os atos delegados estão ainda a serem trabalhados, que são aqueles que vão transmitir uma maior finura e uma maior definição a cada um destas partes, para que todos eles possam vir a ser diretamente harmonizados e possam ser, de facto, utilizados. Uma outra novidade com os passaportes digitais de produto tem a ver com esta vertente que já era utilizada nas declarações ambientais de produto. Nós podíamos fazer a declaração ambiental de produto de um produto específico de uma determinada fábrica, ou podíamos fazer um produto, por exemplo, o lavatório
fabricado nas diversas empresas em Portugal, em que há uma DAP média desse determinado produto. E aqui o passaporte digital de produto, para esse mesmo fabricante, vai trazer esta novidade, que é, pode ser quer de um artigo em específico, do lote ou do modelo desse produto que está a ser ali produzido, pese embora tudo isto tenha que ser devidamente analisado, porque se uma determinada empresa tem fábricas em Espanha e tem fábricas na China, os mix energéticos vão ser diferentes, os fornecedores vão ser diferentes e, portanto, como tal, vai necessitar de um passaporte diferente por causa das implicações que vai ter a nível da sua própria produção. Mas tem esta novidade, e esta novidade é transversal a todos os setores, que é tanto para artigo, como para lote, como para modelo daquele mesmo produto, para que possa ser utilizado. Esta grande novidade, que vem para os produtos da construção em específico, é a necessidade da interoperabilidade com o BIM, tal e qual como falei anteriormente, mas também que haja a disponibilização deste passaporte digital de produto facilmente online, para que todos nós consigamos ter acesso a essa mesma informação e para que ela possa vir a permitir uma determinada interoperabilidade entre os diferentes sistemas que são aqui utilizados. O que sai daqui reforçado e ligado, mais uma vez, às declarações ambientais de produto, é esta necessidade de passar a ter um conjunto de indicadores de impacto ambiental que estão aqui referidos. Portanto, Lourdes, em relação à tua questão anteriormente, em que porquê eu não optaria apenas e só por uma pegada de carbono, vem agora aqui esta resposta, que é a necessidade não só desta preocupação com o carbono, que está em voga por causa das metas do net zero em 2050, tudo o resto, todas as outras que existem, também com a lei de base de clima em Portugal, com tudo isso, mas também já é esta vertente de olharmos a médio prazo, em que todos estes indicadores de impacto ambiental vão necessitar de ser caracterizados. E aqui a declaração ambiental de produto e o estudo de avaliação de ciclo de vida que está a si associado vão permitir dar resposta a todas estas indicações e todas estas necessidades que estão aqui relacionadas com a emissão dos passaportes digitais de produto. Para vos dar aqui uma ideia também do cronograma de atuação, muito embora aqui um pouco puxado, é verdade, para o setor da construção, mas que mais ano, menos ano, pode ser orientado para os restantes setores, que é até final de 2025 passa a ser necessário a declaração das emissões com os gases de efeito de estufa, tal pegada de carbono, os atos delegados, ou seja, tudo aquilo que vai trazer maior finura a todas as linhas guia, a toda a estratégia que está nos documentos, quer do regulamento do ecodesign, quer também para a parte da construção, até final de 2026, detenção de um passaporte digital de produto em 2028, e depois temos 2029 e 2031 com os indicadores de impacto ambiental a serem cada vez mais abrangentes e em linha com a declaração ambiental de produto. No entanto, e na minha opinião, quer em 2029, quer em 2031, muito provavelmente as empresas, em 2025, quando tiverem que começar a fazer esta declaração das emissões, a avaliação de ciclo de vida vai-lhes dar resposta a todos os restantes indicadores que estão associados. Portanto, de certa forma, muito provavelmente em 2025, 2026, nós já vamos ter as empresas a terem todas as declarações dos indicadores de impacto ambiental acima daquilo que é o obrigatório. Porque o mesmo estudo dá a resposta a todos os indicadores, porque nós não vamos fazer só o estudo específico para o carbono, porque as emissões estão associadas a toda a cadeia de valor, a todos os produtos, e então imediatamente tem esta repercussão. Depois, aqui trago-vos exemplos já de alguns passaportes digitais de produto que estão a ser utilizados, que é através da Madaster, através da IW, em que tem esta sistematização da informação que será conseguida através dos atos delegados.
Os atos delegados é que vão transmitir esta harmonização, vão continuar a existir diversas plataformas onde os passaportes digitais de produto poderão ser consultados. Aliás, esta foi uma das discussões muito recentemente, há cerca de duas, 3 semanas, de um evento da Comissão Europeia, em que se era a Comissão Europeia que ia estar responsável pela disponibilização dos passaportes, não, os passaportes podem ser disponibilizados desde que sigam um determinado conjunto de requisitos. Portanto, todos estes fornecedores vão poder continuar desde que sigam as indicações que serão posteriormente assinaladas pelos atos delegados. Portanto, vamos continuar a acompanhar aqui esta mesma situação. Para não falar apenas e só do setor da construção, que é aquele que eu sempre falo, trago-vos aqui o exemplo do setor têxtil. O setor têxtil tem este documento de aplicação do passaporte digital de produto específico para o setor têxtil, de 14 de março, portanto também um documento extremamente recente, e em que, após vários estudos, chegaram à conclusão que vão ter 3 fases de aplicação, 3 fases cada vez mais crescentes de complexidade, em que vamos ter, numa fase até 2027, a declaração do que está ali a verde, sendo a azul facultativo. Depois, quando passamos para 2030, um conjunto muito mais alargado de indicadores que são obrigatórios e também um conjunto mais alargado de outros indicadores facultativos. E, finalmente, em 2033, vamos ter este conjunto já praticamente total de indicadores que vão ser obrigatórios. Portanto, este documento está amplamente acessível no site da Comissão Europeia, mas serve para demonstrar que há esta transição gradual e um grau cada vez maior de complexidade para permitir que, de facto, as empresas tenham tempo para atuar, que nesta vertente da ESG isto possa entrar quando vamos para a dupla materialidade que tanto se fala, e na análise de riscos e na resiliência das operações. Isto são documentos que vêm a crescer e vêm a dar muito, vêm a robustecer todo o funcionamento de uma empresa. Ou seja, não só permite, de facto, a abertura a novos mercados, a abertura a novas oportunidades, como também a própria estrutura da empresa fica muito mais resiliente a novas solicitações que venham a ocorrer, como, por exemplo, estas alterações climáticas ou os fenómenos climáticos extremos, disrupção das cadeias de abastecimento, com guerra, com fatores que estão completamente, com um sismo que venha de grande escala de determinado local e que venham trazer disrupções à sua cadeia de valor. Portanto, esta vertente de sustentabilidade não é só uma parte complexa, não, traz valor encerrado em si mesmo para que as empresas estejam muito mais disponíveis para esta vertente. Quase a terminar, o que eu preparei hoje para trazer para vós, vem este estudo, uma vez mais, muito interessante, em que demonstra que a utilização do passaporte digital de produto, ou pelo menos como os consumidores percebem essa nova introdução, a informação sobre o potencial de reciclagem ou o tipo de materiais utilizados a serem, de facto, indicadores essenciais para que o consumidor se sinta muito mais ouvido, muito mais representado no produto que vai consumir. Portanto, a demonstrar uma vez mais que as empresas têm todos os benefícios para apostarem o quanto antes neste tipo de estratégias, em adotar estas estratégias de sustentabilidade, de economia circular dentro do seu core, e tudo isso vai fazer com que haja uma determinada agilização, porque nós falamos de sustentabilidade e esquecemos muitas das vezes, porque nos focamos apenas e só no vetor ambiental, mas a sustentabilidade é ambiental, social e também ele económico. Portanto, a sustentabilidade deve, de facto, ser tomada em conta pelas empresas. E, finalmente, também esta capacidade que o passaporte digital de produto vem trazer, que é a rastreabilidade aos produtos, aos materiais, e que também para os consumidores
para cerca de 60% deles é algo que é extremamente importante. Saber de onde veio, se houve trabalho infantil, se não houve. Cada vez mais os novos consumidores trazem novas necessidades para os produtos que estão aqui a consumir e é sempre algo complicado. E como eu gosto sempre de terminar com um slide um pouco mais alegre, como diz o Cocas o Sapo, isto não é fácil ser-se verde, de facto não é, mas para mim encerra completamente vantagens muito grandes para as empresas se adotarem quanto antes este tipo de estratégias, este tipo de pensamento e acabam por ser frontrunners perante outras empresas e isso acho que é muito importante, quer nesta vertente ESG, que tem essa relevância, quer também a nível do seu próprio core business e da forma como podem atuar no mercado. Portanto, Lourdes, questões que tenhas, estás à vontade. Marco, brilhante. Queria acrescentar, e não sei se concordas comigo, mas realmente o passaporte digital de produto é uma excelente, ou será uma excelente ferramenta de gestão, porque mesmo estando mais focados na questão ambiental, nós conseguimos perceber como é que, por exemplo, enquanto organização, podemos mudar as nossas estratégias de procurement, onde é que vamos buscar a matéria-prima, de que forma é que a vamos converter, para, por um lado, nos gerar alguma eficiência, não é? Reduzir custos pronto, e melhorar de uma ótica geral o nosso desempenho em ESG, não achas? Claro que sim. Aliás, eu neste momento, face ao contexto atual, eu não vejo o passaporte digital de produto sem a declaração ambiental de produto. E a Uhum, declaração ambiental de produto em si só encerra tudo isso que tu já estás a dizer. Porque uhum, quando tu vais fazer um estudo de avaliação de ciclo de vida, utilizas a metodologia de avaliação de ciclo de vida, tu tens que fazer o que se chama um inventário de ciclo de vida, logo à partida. E tens que identificar quem é que são os teus fornecedores, o que é a tua matéria-prima, qual é que é a distância, ou seja, todo esse estudo vai contribuir de forma decisiva, sob uma análise crítica, para o teu desempenho em ESG. Portanto, isto, eu julgo que, como dizias, e muito bem, mais do que o resto, é uma tempestade quase perfeita que está é verdade. em criação, não é? Sim, Mas a sim, verdade sim. é esta: isto vai acontecer, as empresas têm que ter essa consciência em que tudo isto vai acontecer na realidade e não é daqui a 10 ou 15 ou 20 anos, estamos a falar a 5 anos no máximo, para começar a existirem Uhum, coisas que têm de facto esse peso. Aliás, existem N empresas em Portugal atualmente a laborar que se tu não tiveres um estudo ou se não tiveres indicadores do um CDP, por exemplo, tu pura e simplesmente não claro, prestas serviços a essas claro, empresas. claro, Portanto, claro. isto tudo é muito importante que se as empresas querem continuar, elas têm que adotar o quanto antes isto. Eu tento sempre que tenho a oportunidade para tal, transmitir isto, porque eu acho que e a sensibilidade que eu tenho é as coisas estão a acontecer à nossa volta e é quase como se todos nós estivéssemos dentro de uma caixa de ressonância em que toda a gente diz que não é preciso e que não vai acontecer. Mas não, vai acontecer. É Portanto, inevitável. quanto antes, é inevitável. É inevitável. Aliás, e para reforçar isto, Uhum, e isto acho que é muito, muito, muito importante, eu estive há coisa de 1 ou 2 meses, já não me recordo, na grande conferência de sustentabilidade do Jornal de Negócios. E a dada altura, cerca de quase na reta final, o Miguel Maia, que é o CEO do Milênio BCP, disse que tinha atualmente projetos de imobiliário a serem rejeitados, porque não pois, tinham preocupações. Portanto, o que era antigamente apenas e só algo que era uma moda e que servia apenas e claro, só para alguns, vai passar a ter repercussões em termos da carteira, em termos da capacidade de investimento, em termos de sua elaboração no dia a dia. Ou seja, isto, o passaporte digital de produto pode ser este enabler, de facto, mas as empresas têm que o abraçar. claro, claro, sem dúvida. E acho que excelente intervenção, Marco, como sempre. Muito obrigada pela tua participação. Obrigado. Foi um Hum, gosto. eu acho que devemos encerrar, apesar de trazermos aqui muitas questões que certamente ficarão
na mente de quem nos está a ouvir, acho que devemos encerrar com uma mensagem positiva. Portanto, as questões de sustentabilidade e das práticas ESG, elas olham e preocupam-se, claro, com aquilo que é a reputação, a eficiência, a gestão do risco operacional, a própria vantagem competitiva, a inovação e a continuidade de negócio das organizações. Elas não devem ser encaradas como um fardo, como mais uma coisa que tem que se fazer, mais alguém que tem que se contratar, mais algo adicional, algum peso. Não, elas devem ser encaradas efetivamente como tem que se fazer, é inevitável, como o Marco estava a comentar e bem, não há volta a dar e, portanto, todas as políticas internacionais e, inclusive, também as europeias estão a caminhar para esse sentido, pela urgência do tema e, portanto, eu acho que esta é a mensagem positiva. Há que agir rapidamente, há que ser célere na tomada de decisão, na internalização das práticas ESG. Há que começar por algum lado, não podemos é ficar de braços cruzados e esperar que alguém nos venha a bater à porta e dizer afinal era para ter feito assim e as empresas, as organizações acabaram por não fazer nada, com receio às vezes até de começar e portanto esta é a mensagem positiva, todas estas dinâmicas e regulamentação que está a nascer são precisamente para ajudar nesta necessária transição que todos temos que viver. Nós chegamos ao fim do nosso tempo, qualquer questão que entretanto surja, nós procuraremos dar resposta a todas e muito obrigada.